E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 79. Estou aqui, como sempre, com minha esposa Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E nisso, a NASA fez um projeto muito legal, que foi a missão de 1 ano no espaço, com o Scott Kelly e com o russo Mark. lá, eu esqueci. É o Scott e o Mark. O Mark é o irmão gêmeo dele, que ficou na Terra, e o Scott Kelly passou 1 ano no espaço. Para ver o efeito Para comparativo. ver o efeito no corpo humano. Porque o corpo, tá aqui o Marcos Pontes, Era que isso pode que eles dar estavam experiência. querendo falar antes do podcast. Gente, fica quieto, eu quero falar Não, dentro e ele do tá aqui, podcast. ele pode contar pra gente quais são os efeitos, cara, que você ficar no espaço dá no corpo. São muitos efeitos. Boa parte dos astronautas voltam, eles começam a usar óculos, né? Tem Eles não usam e voltam usando. sequelas, vamos chamar assim. Dá várias, ele pode contar aí a experiência Se dele. quiser, eu conto algumas Por favor. dessas coisas. Não é para desanimar o pessoal que quer ser astronauta, não. Mas faz parte, é bom ter o conhecimento. Porque a gente tem que conhecimento entender, assim. porque imagina você viajar 1 ano até Marte, chega lá e agora? Você vai ter que descer sozinho. É o que eu brinco com a apresentação do Elon Musk, ele coloca o astronauta chegando lá, abrindo a porta, sozinho, Pleno. tranquilo. Eu falei, cara, não vai ser assim, né? Mas conta aí. Lembra o seguinte, no espaço, o espaço é um ambiente muito hostil para a nossa saúde. Primeiro você tem radiação, né? E enquanto você está na estação espacial, você está fora da Essa atmosfera. radiação vinda do Sol ou viajando pelo espaço? Então, geral, a gente tem. Na estação espacial, a 400 quilômetros, você está fora da proteção da atmosfera. Você tem, então, mais exposição a esse tipo de radiação que é filtrada pela nossa alta atmosfera. Mas você ainda está dentro do nosso campo magnético, que protege de outros. E graças a esse campo magnético, a gente não tem o efeito do chamado vento solar, né? Partículas de altíssima, depois ele explica com detalhes, mas partículas de altíssima velocidade e energia, assim. Agora, quando você sai de tudo isso e vai para outro planeta, você está exposto a isso. Então, você precisa de sistemas na espaçonave para proteger os astronautas desse extremo valor de radiação. Esse é um ponto primeiro. Nosso corpo, obviamente, é muito suscetível à radiação. Primeira parte. Segunda parte, quando você está em 0G, né, o nosso corpo foi desenvolvido aqui, com 1G, nessas condições. Gravidade. Com gravidade, né, uma gravidade. Quando você entra lá em 0G ou microgravidade, o seu corpo perde muitas referências. Então, isso dá alterações no sistema cardiovascular, alteração no sistema hormonal, alteração no sistema imunológico. Eu, por exemplo, sou praticamente surdo nos 2 ouvidos, eu uso aparelhos nos 2 ouvidos, porque o meu canal, os canais do externo, do tímpano até a orelha, né, tem o canal ali, né, o meu corpo começou a atacar a parede desse canal, achando que tem algum tipo de infecção. Isso é meu sistema imunológico, ficou meio perdido nesse negócio, aí eu cria pele de cicatriz, ele ataca mais pele de cicatriz, aí vai fechando. Eu tenho estenose dos 2 ouvidos, já fiz 3 cirurgias e não tem jeito. Isso foi a missão? Duas coisas. Eu tenho 2 fatores contribuintes, como a gente diz em investigação de acidente. Um deles é a missão, né, a parte do espaço que ataca o sistema imunológico. Modifica o sistema imunológico, ataca. E o outro, ser mergulhador. Mergulhador também tem esse tipo de problema. Então, essas 2 coisas contribuem. E muitos anos de estresse no ouvido, com aviação e etc. Ou seja, é uma parte importante. Se você for pensar, outro ponto muito importante é perda, para esses voos de longa duração, é perda de densidade óssea. Então, no espaço, como você não tem o peso do seu corpo em cima dos seus ossos, o corpo é muito econômico, ele fala, não preciso produzir células ósseas. Aí você fica com osteoporose induzida pela microgravidade. E isso é um problema sério para voos de longa duração. Outras coisas que acontecem são alterações por causa da redistribuição de líquido, alteração de pressão intraocular, pode causar problemas de visão mais tarde e assim por diante. Ou seja, tem vários efeitos no corpo humano. Aí você fala, quando eu volto do espaço e venho para cá, eu tenho um hospital, tenho os médicos todos me esperando. Você é puxado, o cara te tira, né? Na maca, põe na cadeira. Tira, põe na Tem uma cadeirinha. equipe para pegar os astronautas e colocar, você fica ali um tempo. Você não faz nada para se adaptar novamente à gravidade da Terra? Aí na volta você tem um tempo, geralmente demora 3 vezes o seu tempo de voo para o seu corpo readaptar aqui normalmente nas coisas. Lá você vai ter que chegar e continuar a fazer. E você vai ter que ficar, você imagina, 1 ano para ir. Vai dar o quê? 1 ano para voltar, 1 ano para ficar e 1 ano para voltar, basicamente, se você considerar as órbitas. Então, São 9 3 anos para de voltar a missão. readaptar aqui na Terra. Então, não é muito fácil, não, essa situação. E em Marte, lembrar que em Marte você vai encontrar, além da falta de infraestrutura, né, para cuidar, pelo menos nas primeiras missões. Aliás, uma coisa que o pessoal às vezes me pergunta assim, você iria para Marte nas primeiras missões? Apesar de tudo isso, eu iria.
Né? Depois eu explico por Eu quê. achei que ele ia falar não. Eu Jurei iria. que ele ia falar não. Eu iria. Mesmo porque eu vou estar já com 70 e tantos anos naquela data. Lembrar que o John Glenn fez o segundo voo com 77 anos. 77, Né? o John Glenn foi Então, nesse. eu iria. Agora, lá em Marte, você também está sujeito, lembrar que a atmosfera é diferente daqui, tem todas essas questões de atmosfera, do ar, entre aspas, que existem lá. Você está exposto à radiação, tem a temperatura também altera bastante. E sabe lá o que mais que pode se encontrar por lá, que a gente sabe um pouco de lá, com os rovers que foram para lá, mas não sabe tudo. Então tem que aprender muita coisa por lá ainda. É complicado. Eu brinco com o pessoal que me assiste, eu falo que esse é o fator tripa, cara. Que é o ser humano. Porque o resto a gente tem. Faz sentido. A tecnologia, tudo, a gente já tem para ir para Marte. Isso aí não é segredo. A nave, a gente já sabe mandar, a gente já sabe como pousar, basicamente. A gente já pousou vários rovers, vários landers. Só que, e o ser humano? Esse é o ponto. Se a gente for parar para pensar, né, em toda a história da evolução, graças à gravidade que a gente tem na Terra, o coração está nessa posição nem à toa. Para conseguir bombear o sangue da maneira que tem que ser feito. Então, de repente, você não tem gravidade, o sistema circulatório começa a ficar diferente, densidade óssea é diferente. E aí, até uma coisa que vem na minha cabeça, aquelas representações que o pessoal faz de alienígenas, que eles são mais fininhos, eles levam em conta isso? Uma densidade óssea que é diferente? Já viram? Faria sentido? Você vê, se você pensar, o nosso corpo foi desenvolvido aqui nesse planeta e ele tem essa forma. Assim como toda a vida no planeta, isso devido às condições do planeta também, sim. ao longo do tempo, na evolução, elas foram criando essas criaturas dessa forma. Se vai para um outro planeta com outras condições, né, em termos de gravidade, por exemplo, fica fácil de pensar. Né? Se o planeta tem pouca gravidade, por exemplo, isso vai alterar a estrutura física daquelas criaturas para se adaptar à vida naquela... Ou se tiver muita gravidade, um planeta grande, certamente vai ficar mais robustas para aguentar aquilo lá e assim por diante. Então, o tipo de planeta onde vivem as criaturas vai alterar o desenvolvimento. Isso acontece no desenvolvimento. Isso que eu estava falando no começo, quando essas figuras, o Mark, por exemplo, hoje ele era gêmeo do Scott, gêmeo idêntico. Por que estou falando era? Porque o Scott, no tempo que ele ficou lá no espaço, praticamente um ano, mudou. Isso eu não consigo nem começar a explicar como é que funciona essa parte de DNA, que isso tem um especialista para isso, mas mudou algo no DNA dele. No DNA dele? No DNA dele. Eu não sabia nem que era possível isso aí. Né? Mas não seja, porque ele foi para... Nas condições da Terra não seria possível. Se você ver, se você for analisar, não são mais gêmeos, né? Então, a gente teria uma nova raça de seres humanos em pouquíssimo tempo, se a gente começasse a explorar de fato o espaço. Com certeza. E aí tem duas coisas que... Agora eu vou explorar uma parte que... como a gente está vendo ciência muito lá para frente, tecnologia muito para frente, parece um pouco pseudociência, mas certas possibilidades, tanto em alteração genética do corpo humano, que a gente vê pela forma natural ou por alguma forma induzida. Tem até um filme que fala sobre isso, o Titã, né? Induzida. Ou mesmo a introdução de outros elementos mais mecânicos, vamos chamar assim, né, robóticos, que podem, num limite, vamos dizer, calculando o limite dessa equação aí, seria você ter um corpo completamente artificial, mas que resista aí não sei quantos milhões de anos, e vamos dizer assim, o cérebro de um ser humano, né? Então, a transferência de consciência que o pessoal fala. Agora chegou na viagem que o Bruno gosta. E aí entra na Neuralink do Elon Musk. Que é transferir a sua consciência para uma máquina, entendeu? E aí a máquina vai, você fica aqui na Terra, a máquina vai, mas ela vai com a sua consciência para lá. E não ter as limitações do corpo humano. Olha que interessante. Mas então, quanto a esses gêmeos, para fechar essa parte, eles ficaram muito diferentes em termos de aparência e também no DNA no final? Não, aparência não. Aparência é mesmo, é mais orgânico. Mas um não envelheceu muito mais do que o outro? Chegou. Tem uma pequena diferença, porque como ele ficou um ano viajando a 28 mil quilômetros por hora. Não pode esquecer isso. Só pra gente... É Scott Kelly e Mark Kelly. São os dois gêmeos. A NASA hoje ela tem um relatório, umas 200 páginas, só para explicar tudo isso que aconteceu com o Scott Kelly, entendeu? Ele virou um caso assim de estudo, porque ele, na verdade, ele foi uma cobaia, ele foi lá para isso. Você vai ficar um ano, você vai voltar e nós vamos te analisar inteiro para saber tudo que mudou. E mudou coisa pra caramba.
Entendeu? Então isso é que é o... Eu tive a oportunidade, você vê, os dois são da turma de 1996 de astronautas da NASA. Eu sou da turma de 1998 de astronautas da NASA. E eu já tinha trabalhado com eles antes, porque os dois são pilotos de testes também, são da Marinha Americana. O Mark já tinha vindo ao Brasil antes de ser astronauta, lá em 1994, 95. Ele veio para cá, eu era piloto de testes, né, da Força Aérea lá em São José dos Campos, e eu era o piloto que voou com ele aqui todos os voos nos aviões aqui do Brasil. Eu voei lá também na Marinha Americana, né, na Escola de Pilotos de Testes da Marinha Americana. Então eu já tinha essa relação antes. Aí de repente eu fiquei sabendo que ele tinha ido para a NASA, né? E nesse ponto eu já estava lá em Monterey, na Califórnia, fazendo mestrado, doutorado lá. E aí logo depois em 98, eu fui para lá também e reencontrei os dois lá, né? Então é uma relação muito interessante, mas e você vê que, como todo gêmeo, eles têm uma personalidade diferente. Embora fossem muito parecidos, é fácil de reconhecer um do outro em termos de comportamento. Agora, depois do voo do Scott, eu não cheguei a conversar com ele mais, mas essas coisas alteram a pessoa a nível orgânico, a nível emocional também. Então, tem muitas coisas a serem consideradas numa viagem de longa duração. O ser humano, ele vive, né, em social, né? A gente está aqui, de repente você fica restrito de uma série de coisas que tem que se pensar. Isso tem um efeito, que eu nunca lembro o nome, efeito de você não ver, porque você está vendo a Terra aqui, ótimo, você está vendo a sua casa aqui. De repente você vê a Terra como uma estrela lá, é uma situação diferente, psicologicamente falando. Então é interessante que, como o voo espacial, ele tem todas essas facetas, né, diferentes por causa da nossa fragilidade e por causa de toda a beleza que tem também no corpo humano, no ser humano como um todo, né?